Fala, gente, sempre bem? Sempre bem. É isso aí, antes de qualquer coisa, né? Dá um like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar nosso conteúdo que a gente produz aqui para você, tá bom? Gente, vamos lá. O policial pode ser preso por matar um bandido, né? A pergunta que me veio nas redes sociais e eu achei interessante essa pergunta e fazer um vídeo para vocês. Na verdade, uma reflexão que a gente faz aqui, né? E é interessante a gente fazer essa reflexão porque tamanho os comentários, às vezes, e são comentários que não têm um pouco de embasamento. Então, vamos fazer uma reflexão sobre essa pergunta que me fizeram, né? O policial pode ser preso por matar um bandido? Tudo é muito relativo. E quando nós falamos de segurança pública, nós estamos falando de um sistema de polícia que o papel da polícia, na teoria, e assim deve ser na prática também, é um serviço de polícia de servir e proteger. Inclusive, esse é o slogan da Polícia Militar de São Paulo, né? E a polícia ela é extremamente legalista. O que eu quero dizer com a palavra legalista? A polícia é a promotora, por exemplo, dos direitos humanos. A polícia ela deve ser a promotora dos direitos legais do cidadão. A polícia não pode, em momento algum, violar esses princípios legalistas. A polícia ela tem que andar, então, dentro da linha legalista. Quando eu falo legalismo, estou falando do nosso Código Penal. Quando eu falo legalismo, estou falando da nossa Constituição. Portanto, se a gente está descontente, né, com a forma de punição com que o Estado age com relação a criminosos, independente do crime que ele cometeu, não é o papel da polícia rever isso. É o papel do Estado. Mas para o Estado rever esse Código Penal, essa Constituição, isso, claro, às vezes depende de plebiscito, depende de uma reforma no nosso Código Penal, uma reforma constitucional. Isso não é fácil. Nós estamos num país que a estrutura política, a administração pública é extremamente burocrática. Então vai depender de voto, vai depender de interesse público, de participação popular, e isso demanda tempo e engajamento político, né? E o que nós não temos no Brasil é isso. Falta de tempo para o brasileiro, né, que está correndo atrás de comida, de coisas básicas da sobrevivência, e falta de engajamento político. E quando nós achamos que somos engajados politicamente, nós estamos sendo influenciados por negacionistas. Então isso é um problema muito grave, né? Portanto, o papel da polícia é justamente esse, ser legalista. Quando o policial não age dentro da legalidade, ele vai ser punido? Óbvio. E tem que ser punido. Quando o policial não age dentro da legalidade, ele tem que ser punido, né? E ele é punido. Portanto, o papel da polícia ela é atuar dentro da lei. De forma bem simples, falando para vocês isso. E quando o policial é punido? Quando ele não age dentro da lei, né? Às vezes eu tenho a impressão, com os alunos, e por ter tempo de polícia também, de que muita gente tem uma impressão equívoca da polícia. A gente assiste muito filme, nossa cultura brasileira é uma cultura muito influenciada por filmes norte-americanos, né? E geralmente filmes de ação, filmes policiais. E a gente tem uma cultura de perceber que nossa polícia deve ser uma polícia americanizada de filme, porque na prática também eles não têm essa polícia, né? De que o policial ele é o Robocop, ele prende e no momento da prisão ele já executa uma pena, né? Mas isso na prática não existe. Aquelas perseguições de filme hollywoodiana que a gente vê, policial atirando de dentro do carro, né? Ele para alguém na rua e fala: "Seu policial, me dá seu carro, que eu vou perseguir o criminoso". Isso não existe, gente. Isso é coisa de filme. Então, quando a gente olha para o crivo de segurança pública com um olhar de filme, evidentemente o policial vai ser punido. Agora, quando o policial ele entra no curso de formação, ele percebe o tamanho as obrigações legais, que é mais fácil ele responder por crime, né, do que ele prender alguém, porque você tem que dar numa linha muito tênue o policial, né? E essa linha tênue é que divide você entre ser um promotor da lei e ao mesmo tempo um criminoso, um infrator da lei. Portanto, ser policial é uma tarefa difícil, se você for ver, né? É uma tarefa que demanda maturidade, é uma tarefa que demanda responsabilidade, é uma tarefa que demanda senso crítico, né? Sentimento de autoconfrontação, perceber que você não tem poder nenhum, que na verdade você está mais fácil a responder processos do que ter o poder. Então, quando o garoto ele quer fazer o concurso da polícia, eu falo para os meus alunos isso. Quando ele quer fazer o concurso da polícia porque ele acha que ele vai ser o Superman da lei, o super policial, ele está iludido.
E ele vai se desiludir na polícia. Ele vai ter uma frustração. Então, eu acho que ressignificar essa ideia do que é ser policial é importantíssimo. Claro que isso tem a ver, gente, com a questão de pessoas que passam a imagem de uma polícia que não é, né? Às vezes para vender curso, às vezes para se eleger politicamente, passam a imagem de uma polícia, e esses são policiais que eu estou falando, que não é realidade, e isso ilude muita gente. Mas esse não é o meu papel. Eu faço aqui o diálogo, uma reflexão dentro do princípio da verdade com vocês, não é isso? Então, no meu ponto de vista, quando o policial ele é punido, porque ele matou, por exemplo, um bandido, foi essa pergunta, vai ser analisado, né? Tem que ser analisado o teor da obra. Como que foi essa morte? Né? Ele foi em legítima defesa? Ele agiu dentro da lei? Ele não vai ser punido. Agora, como que foi essa morte? Foi uma execução? O bandido tinha se rendido e ele executou o criminoso? Ele vai ser punido, evidentemente, porque o policial não tem o poder de executar. Ele tem o poder de cumprir a lei. Né? Então, quando eu falo isso, a gente está num mundo muito polarizado. Né? E quando eu falo isso, as pessoas falam, mas você está defendendo bandido? Né? Você está defendendo bandido? Você é de esquerda? Né? Então está muito chato esse papo. E não é isso. O que eu estou fazendo aqui é uma reflexão dentro da lei. Se a gente acha que o policial ele não pode ser punido em momento algum, né? Não pode ser punido, então qual é o poder que você vai dar para o policial? E até onde esse poder vai ir? É interessante que a gente tem alguns países como exemplo. Né? E eu vou pegar os países subdesenvolvidos, no qual se dá um poder exacerbado aos órgãos de segurança pública, que são países geralmente ditatoriais, e eu posso citar exemplo como a gente está no mundo polarizado, né? Exemplo tanto de realidade de esquerda quanto realidade de direita, no qual o Estado tem um poder extremamente invasivo e abusivo. E eu vou dar também um exemplo de um Estado ou um país no qual não é nem esquerda nem direita, que é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem uma filosofia que não é de esquerda nem de direita. Começou com uma filosofia de esquerda, mas depois eles se desdobraram e criaram uma própria filosofia, que é o Jurê. Então, lá o Estado ele tem um poder totalmente invasivo, inquestionável. Né? Os militares têm um poder totalmente inquestionável, porque eles são o suprassumo. E isso invade o direito do ir e vir das pessoas. E isso é totalmente... A lei na Coreia do Norte, a legislação, é o Estado que promove deles. E é a vontade promotora do próprio indivíduo que está usando a roupa, a farda no caso. Não existe uma lei que o cidadão pode se crivar e andar. Então vocês percebem, gente, que o problema é o seguinte. Quando a gente dá um poder que não tem um limite para alguém, para um agente público, é extremamente complicado. Até onde isso vai ir? Né? Quando eu estou usando a farda, claro, me beneficia essa lei, então eu vou ser a favor. Mas e quando eu estou do outro lado? E quando eu estou lá do lado do cidadão que é passivo diante desse Estado totalmente opressor? Então a gente tem que se colocar na posição também do outro. Então, o Estado, a partir do momento que ele não tem esse poder todo, existem órgãos fiscalizadores para isso, e o policial ele tem o dever de ser um promotor dos direitos humanos, eu acho que isso é legal. Pelo menos na teoria é legal. O problema no Brasil é que a gente teve uma inversão de valores muito grande. O problema do Brasil é que a gente tem problemas congênitos como corrupção. O problema do Brasil é que a gente tem problema como falta de educação, um sistema burocrático político totalmente travado. E esse aqui é tema até de outro vídeo, né? Portanto, o policial só pode ser punido quando ele executa de forma ilegal um criminoso. Agora, desde que ele tenha dentro do princípio da lei, desde que ele ajude dentro da legalidade, jamais ele vai ser punido. Isso não existe. Respondendo bem simples a pergunta. Tá bom? É isso, gente. Um beijo no seu coração. Sucesso, motivação e conquista na vida. Se inscreva no canal, então, e dá um like no vídeo. Até o próximo vídeo do Passe Bem. Até mais. Falou, galerinha!